Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Animados aí? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, beleza. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários. Beleza? E aí, Samoca? Sam entrou. Hoje é aniversário da Vandina. Vandina, parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Mas ela não tá aí ainda. Deixa eu ver, depois eu falo. Quando ela entrar, eu dou os parabéns para ela de novo. Gilmara Roriz, tudo bem, Gilmara? Luciana Barros aí com a gente. Vendo e ouvindo bem? Ah, que bom. Boa, Jéssica. Beleza. Muito bom, pessoal. Boa, boa, boa. Excelente. Obrigado, Gilmara. Vamos lá, olha só. Primeira coisa. Ontem eu ganhei um super celular aí do blog. Então, a gente vai botar. Agora não preciso mais ficar trocando chip. Olha só que coisa maravilhosa. Eu sempre pegava a caixinha aqui em cima, né? Para poder mudar o chip do programa. Agora não preciso mais, porque eu ganhei um super celular aqui. Então, agora tenho dois. E passei já o chip para um. Vai ficar agora definitivamente aqui instalado o chip do nosso programa no celular novo, tá? Então, já botei, já configurei o WhatsApp. Então, se vocês quiserem salvar esse número no WhatsApp para poder fazer ligações pelo WhatsApp, ótimo, que eu já está tudo configurado aqui. Já vou atender vocês hoje, tá bom? Então, agora não tem mais erro. Agora vai funcionar sempre aqui as ligações, tá? Qual que é o número? Bem, o número é 21 993889218. Já salva aí a melhor família do mundo, beleza? Vandina Campos entrou. Vandina, ó, já te dei parabéns, estou te dando parabéns de novo, hein? Parabéns aí pelo seu aniversário, muita felicidade, muitos anos de vida, Vandina. Beleza. Então vamos lá, Vandina, nossa fã número 1 aqui, né, Vandina? Sempre presente nas aulas, nunca perdeu uma única transmissão, uma aula. Muito bom, Vandina. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a sempre presente palmada, né? Então, em alguma transmissão anterior aí, em algum programa anterior, o nosso querido Isaac estava nos assistindo aí, perguntou, e a palmada, doutorita? E a palmada, né? Eu posso, não, ele falou assim, não, fez que perguntou, posso dar chinelada no meu filho? Foi essa a pergunta que ele fez, né? E está sempre presente esse assunto, né? Não importa onde a gente vá, né? Tem sempre alguém que vai perguntar se o tema dá mais ou menos brecha para esse assunto, né? Alguém vai perguntar sobre a palmada. Não tem escapatória, não tem erro, é sempre isso, né? Sempre isso. Olha, isso para mim diz muito sobre uma coisa, diz muito sobre um fenômeno, né? Diz muito sobre um fenômeno, que é o seguinte, é o fenômeno da irritação dos pais, né? Esse é o primeiro ponto, né? Aqueles pais cujo expediente educativo mais habitual é a palmada, eles, em geral, têm que dar uma olhadinha no seu nível de ansiedade, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, aqueles pais que, ao menor movimento ali dos filhos, né, de desobediência, ao menor movimento dos filhos de contrariedade, ao menor movimento dos filhos, né, de birra, às vezes até quando o filho ali é grosseiro com o pai, dá um tapa, se ela faz uma coisa que absolutamente não pode fazer, né, os pais eles vão lá e dão uma palmada na criatura. Bem, se estão sempre fazendo isso, eles têm que ligar um alerta na cabeça deles, né? Tem um sinal vermelho ali que tem que começar a disparar. Fala, pô, acho que eu estou muito ansioso, acho que eu estou lidando mal com as situações. Acho que se eu pudesse sair por aí dando tapa em todo mundo, eu estaria dando tapa em todo mundo. Eu estaria dando tapa no trânsito, estaria dando tapa na minha esposa, estaria dando tapa no meu marido, estaria dando tapa, né, no ventilador que não funciona, estaria dando tapa aqui no celular que não pega, sei lá, estaria dando tapa em tudo quanto é canto, né? Como eu não posso bater em tudo, bem, eu vou bater em quem não vai revidar, eu vou bater em quem, de algum modo, socialmente, né, na cabeça de algumas pessoas é aceito dar um tapa ali, porque, bem, no final eu estou até educando, né? Tem até uma expressão, né? A palmada educa, né? Então a gente tem que pensar por isso. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é esse, né? Aquele sujeito, né, que habitualmente oferece a palmada, o tapa, como expediente corretivo, né, como expediente educativo, em geral, vê se não é assim mesmo.
em geral, está nervoso por dentro, né? E a gente, em geral, fica nervoso por dentro porque está desorientado, né? Essa é uma das grandes fontes de ansiedade e nervosismo. A gente fica desorientado. Então, nesses campos de educação, é muito normal que todo mundo esteja desorientado. Porque, olha, bem, a gente não teve muitos filhos na vida, né? E mesmo que as pessoas que têm muitos filhos, cada um é diferente, cada um funciona de um jeito. A gente não sabe muito o que esperar dele. Será que já era para estar sem fralda? Será que já era para estar andando? Será que essa coisa de nascer dentinho da febre, da diarreia mesmo, isso é lenda? Né? Ah, meu filho não está aqui lendo nem escrevendo, e o priminho dele já está lendo e escrevendo. Será que era para estar fazendo isso? Ah, eu estou vendo uma criança ali no mercado se comportando, o meu mais velho está fazendo uma birra, está se jogando no chão. Então, quando a gente começa a comparar e não tem os pontos de comparação, a gente não sabe com o que comparar, a gente não sabe exatamente o que esperar do nosso filho, olha, o que acontece? A gente vai ficar nervoso, vai ficar ansioso. A gente começa a tocar no desconhecido, a gente começa a tocar na fronteira ali, na fronteira que tem uma escuridão para depois, a gente não sabe qual é o próximo passo, né? A gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe por onde a gente deve conduzir essas criaturinhas, e a gente vai ficando ansioso. Essa ansiedade, ela pode mesmo, né? Ela pode mesmo se transformar numa ação motora. Ela pode mesmo se transformar num chicote. Ela pode mesmo se transformar numa punição física. A gente tem que ficar muito atento a isso. Então, olha, educar alguém de modo reativo, né? E explico já o que é de modo reativo, a gente já entende. Reativo assim, o fulano faz A, eu faço B. O fulano diz C, eu digo D. O fulano age daquele jeito, eu dou logo um tapa. Educar alguém de modo reativo é a receita certa para não educar ninguém, né? Porque a educação, ela sempre pede antecipação. Educar alguém é estar na dianteira do processo. Educar alguém não é estar no lombo do processo, né? A gente puxa melhor uma carroça montada no cavalo à frente e o cavalo puxando, né? É pior a gente empurrar uma carroça de trás. Quando a gente empurra uma coisa por trás, a gente não está vendo o que está na frente. A gente simplesmente sabe que aquilo ali tem que andar, né? A gente sabe que aquilo ali tem que se mover. A gente não entende direito qual que é o caminho para conduzir aquela carroça, aquela carruagem. Quando a gente educa com base na palmada, com base na reação, em geral, a gente é essa pessoa, né, que está empurrando carroça. A gente não está montado no cavalo, puxando, guiando ali a carroça de modo diligente, né, de modo eficaz, de modo atento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é isso. Quando a palmada ela é o expediente habitual da educação, provavelmente a gente está perdido, a gente está desorientado, a gente está ansioso para burro. Como é que faz, então para não ficar mais perdido, não ficar mais desorientado, não ficar mais ansioso para burro? Ora, conhecendo, né, se informando, né, se instruindo, estando, sobretudo, atento aos movimentos das crianças, né, estando atento às necessidades dela, sabendo, de algum modo, prever, né, quando a criança vai dar problema, quando a criança vai dar alteração, quando a criança começa a fazer birra. Por que será que ela faz sempre birra aqui 4 da tarde? Será que não é sono? Será que não é fome? Por que será que essa criatura não dorme? É sempre um transtorno para dormir à noite. Ora, será que eu, de fato, tenho um ritual de adormecer na minha casa? Será que eu abaixo as luzes? Será que eu ponho a casa numa penumbra? Será que eu envolvo a criança nessa rotina do adormecer? Será que isso tudo acontece ou não? Eu acho simplesmente que ela tem que dormir, porque, bem, eu tô cansada pra burra, eu durmo sempre, né? Então, só bater na cama que eu desmaio, só bater na cama que eu apago, né? Então, esse é que a gente tem que pensar, né? Como é que a gente vai poder ficar menos ansioso, como é que a gente vai ficar menos perdido? Olhando para a criança, aprendendo como ela funciona. Tá? Essa é a primeira coisa. Como é que a minha criança funciona? Em que ocasiões ela dá alteração? Em que ocasiões ela dá um transtorno? Em que ocasiões ela se comporta mal? Tá? Segunda coisa, olhando para a gente mesmo. Será que eu estou bem de saúde? Será que eu não estou ansioso porque, sei lá, está faltando alguma vitamina, está faltando algum mineral? Será que eu não estou ansioso porque eu estou com cargas demais na minha vida? Será que eu estou ansioso porque eu não estou fazendo atividade nenhuma física, não estou cuidando do meu corpo, não estou cuidando, né? Ou então, será que eu estou ansioso porque eu não estou cuidando do meu espírito? Será que eu não tenho uma rotina de cuidado? Será que eu eu negligenciei aqui tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida corporal? E por isso eu vou ficar ansioso, é claro, né? Quando a gente não tem posse, quando a gente não tem domínio da nossa biografia, é natural que a gente se sinta desorientado, é natural que a gente se sinta amedrontado. É claro, a gente não tem o domínio próprio do corpo, a gente não sabe o que a gente é capaz de, né? Capaz de realizar, capaz de fazer, né? Capaz de suportar. A gente não conhece, porque a gente não sabe qual que é a nossa força, a gente não sabe qual que é a nossa consistência, a gente não sabe do que a gente é feito. A gente perdeu, pode ser que a gente tenha perdido esse fio da meada, né? Isso pode ter acontecido na nossa vida. Então a gente pode, né, estar ansioso por essas questões todas aí. E aí o que a gente vai acontecer? O sujeito ansioso, ele vai ficando mais irritadiço. A pessoa mais irritadiça, ela fica mais reativa. E aí vai ter uma reação motora, quando é possível, ou verbal, né? Às vezes a gente não dá a palmada
em certas pessoas. É claro, a gente não vai dar palmada nem na nossa esposa, na nossa esposa, né? Não vai fazer isso. Mas a gente pode gritar, farpa que sai, irritação, né? Sempre aquele transtorno verbal na casa. Mas você tem que estar ansioso. A gente tem que ir lá e cuidar disso, tá? Tem que dar atenção para essa coisa. Então, vamos ficar atento aqui. E depois, a palmada é um outro ponto da palmada. É o seguinte, Ítalo, você falou aí, expediente habitual. Então, quando não é um expediente habitual? Quando é um expediente episódico, né? Aí pode dar palmada? Pode ou que não pode, ver, isso aí é a cultura da tua família, né? É o que funciona para tua família. É claro que, porra, se você tá fazendo agressão física pro teu filho, não pode, é crime, né? Isso aí não pode fazer de jeito nenhum. Né? Isso não tem como fazer, isso não faz bem para ninguém. Às vezes as pessoas ficam também, falam, o Estado se metendo em tudo, né? O Estado se mete na família, o Estado agora vai prender pai e mãe porque dá palmada em filho. Muitas vezes tem que se meter mesmo, porque a realidade ela é tão absurda, ela é tão brutal, né? A gente que já atendeu, eu já atendi, né? Enfim, já falei para vocês, atendia num município aqui perto do Rio de Janeiro, absolutamente, né? Enfim, muito complicado mesmo, né? Muito complicado, nível humano muito, muito, muito baixo, tá? Entre todas as classes, tá? Não é isso aqui, não é exclusividade de classe baixa, não é exclusividade de gente, de pessoas pobres, o nível humano era muito baixo naquele município e as crianças eram espancadas mesmo, as crianças eram espancadas. É claro que tem que ter algum tipo, né, de ameaça, de punição ali para quem faz uma coisa terrível dessa, né? A criança ela não pode ser acessada desse modo. A criança, ela depende do pai e da mãe em tudo, né? E ora, se ela começa a experimentar as primeiras vivências afetivas debaixo de espancamento, debaixo de tapa, debaixo de grito, ela não entende que existe uma força superior benévola que a sustenta, né? Não entende que existe uma força superior que controla, né? Que antecede, que de algum modo conforta, que de algum modo acolchou o seu caminho, né? Mas pelo contrário, ela entra num estado de desorientação completo. Se a gente vive nesse mundo, né? Se a gente vive nesse mundo sem essa percepção de uma força que nos transcende, que nos sustenta, que nos ama, a gente fica muito agoniado, vai ficar muito angustiado. Por quê? Porque a gente vai ter que começar a achar que a gente, né, a nossa força é capaz, né, a nossa força deve dar conta de nos orientar nesse mundo. Agora bem, basta a gente ser um pouquinho esperto, basta um pouquinho de capacidade de observação para a gente ver que a gente não dá conta, né? A nossa força é muito limitada. A nossa força ela não dá conta de nos orientar nesse mundo, isso é evidente. A gente sabe que, olha, ainda que você seja muito forte, muito inteligente, muito rico, você domina aí a tecnologia de satélite, você domina a técnica de fazer encanamento de água, você domina a técnica de tecelagem. Então, se você não domina nada disso, você não vai conseguir... Os aparelhos mais básicos hoje são necessários para a sua vida, você não consegue se vestir, você não consegue beber água sequer. Então, nenhum homem mais forte hoje ele é autossuficiente. Basta um pouquinho de esperteza para a gente saber disso. Agora, veja, uma criança que entra na vida, que tem o seu debut na vida, né? Ela entra no mundo, ela começa a tomar posse dos seus elementos biográficos, debaixo de porrada, tiro e bomba. O que vai acontecer com essa criatura? Essa criatura vai se tornar muito reativa, muito resistente, né? Ela vai se tornar fechada de algum modo, ela não está aberta ao influxo da realidade, ao influxo da beleza, ela não está aberta a isso. Então ela vai ter uma lesão grave na sua percepção, vai ter uma lesão grave na sua inserção, na sua capacidade de inserção no mundo, e vai começar a experimentar um certo tipo de descrédito, de desesperança, de ceticismo diante do mundo, né? Vai se tornar um agnóstico prático de algum modo, né? A maior parte das pessoas, isso acaba acontecendo, né? Ou um materialista, um hedonista, eu só posso então confiar nas coisas que me dão prazer, né? E nas coisas materiais. No resto todo eu nem consigo entender que existe. Porque, é claro, não teve a experiência lá no início dessa força benévola que transcende, né? Essa força benévola que sustenta, essa força benévola que prevê, né? Então, tratar a criança debaixo de pancada, tratar a criança debaixo de tapa, né, debaixo de gritaria, é péssimo, né, para lesar, né, é a receita certa para lesar o imaginário e a cosmovisão dessa criança. Né? A gente está amputando a capacidade dessa criança de ter uma cosmovisão plena, de ter um imaginário, né, repleto, de ter um imaginário, arrumadinho. Okay? É muito duro mesmo. A gente vê as crianças que cresceram debaixo de pancada e que não receberam amor, né, não receberam carinho, não receberam compreensão, são pessoas que precisam, de algum modo, passar por um processo de terapia em algum grau, né? E aí a terapia lato sensu aqui, né? São pessoas que não estão prontas, por assim dizer, né? Precisam de algo mais, precisam de consertar um domínio ou outro ali da sua existência. Então, por isso, né, quando a gente fala de expediente hábito, como eu estava falando aqui, o que é habitual? Né? Habitual é o que, Ítalo? Habitual é todo dia dar um tapinha, pelo menos? Olha,
Em geral, não é isso, né? Em geral, o que a gente diz de episódio? Onde o tapinha, né? Onde uma contenção física ela pode funcionar? Quando a criança ela se põe numa situação de risco muito grave, numa situação de risco muito iminente, a gente precisa dar um comando de comportamento para ela, de tal modo que ela saiba que se chegar perto da tomada, que se chegar perto do parapeito, que se chegar perto do cachorro, tem um outro tipo de consequência física. E ela sente isso e cria como que um gatilho no comportamento dessa criança. Ela vai se tornar, né, arredia, ela não vai chegar mais perto daquela situação de risco. Então, nesses casos, né, eventualmente, dependendo de como essa coisa for feita, pode ser que tenha a sua utilidade. Por que a palmada? Aí você vai pensar assim, então, mas minha avó, minha avó foi educada pelo meu bisavô debaixo de pancada, debaixo da vara de marmelo, né, com chicote ali, com cinto, com correia, etc, etc. E nem se diga, né, imagina lá dentro da Bíblia, né, tem lá escrito, vamos educar os filhos ali debaixo da vara, não sei o quê. Como é que fica então? Como é que fica essa história toda? Olha, aí tem que entender o seguinte, né, uma coisa que a gente precisa entender mesmo, não é que eu estou revogando nenhum tipo de sabedoria tradicional. Longe de mim fazer isso. Não é nem meu estilo. Agora, uma coisa que a gente precisa concordar, eu já disse isso aqui outro dia. A sensibilidade do ser humano ela foi mudando. O homem foi se acostumando com outras coisas. Né? A sensibilidade foi ficando mais, né, mole, foi ficando, de algum modo, o ser humano foi se tornando mais sensível, é ou não é? Você vê, eu estou aqui com a minha roupa, né, 100% algodão. Né? Enfim, a gente não come pão seco mais, o pão tem ali as substâncias para deixar ele fofinho, a água, né, tem aquecedor lá fora, né, para aquecer a água, o cafezinho tem açúcar, eu não arranco mais um dente sem anestesia, tem anestesia, né? A luz elétrica dando um maior conforto para que a gente possa enxergar melhor as coisas, não é assim que funciona. A gente não sai de casa sem escovar o dente, né, aquela percepção de boca suja, ninguém não consegue sair de casa sem escovar o dente, não consegue sair de casa sem tomar banho num país quente. Então, a sensibilidade do ser humano foi mudando. A gente está mais sensível mesmo, é ou não é? Está mais sensível mesmo. Então, imagina só, né, se você quisesse chamar a atenção de alguém, né, no século, sei lá, XV, no século XVI, não tinha anestesia, não tinha luz elétrica, não tinha tecido 100% algodão amplamente disponível, não tinha escova de dente, não tinha pasta de dente, não tinha Listerine, não tinha cotonete para limpar o ouvido, não tinha lâmina de barbear. A própria percepção corporal das pessoas era mais grosseira mesmo. As pessoas estavam com uma capa de sujeira, com uma capa de dor, com uma capa de incômodo, que de algum modo isolava, né, o seu interior do exterior. Né? Há benefícios e há malefícios, né, nessa realidade, como quase tudo na vida. O que acontece é que para você poder mobilizar ali o interior de uma pessoa que vivia naquele tempo, né, daquela época, provavelmente você precisava de uma vara de marmelo mesmo, precisava de uma correia, né, para a pessoa entender, isso aqui é grave, isso aqui é importante, preste atenção nesse negócio. Né? Por quê? Porque já tinha tanto incômodo, bicho, que se você falasse com a pessoa, assim, não funcionava. Então precisava de uma vara de marmelo para tem um incômodozinho diferente aqui. Né? Tem que fazer isso. Agora imagina uma criancinha nossa, né? Dorme a 20 graus no ar-condicionado, roupinha da Carter, né? Roupinha novinha, roupinha cheirosinha. Tem até algumas bisavós neuróticas que limpam toda a roupa das crianças com água filtrada, né? É bonitinho, porque demonstra um cuidado, mas é um cuidado que tá exagerando, né? Mas eu reconheço esse cuidado, eu aprecio muito, obrigado por cuidar assim do meu filho, mas é um exagero. A gente é mimado o tempo todo de modo sensitivo, sensitivamente mimado. Então, veja, pode ser que nos nossos tempos, né? Eu acredito nisso, que nos nossos tempos o tapa ele é um expediente exagerado. Não é necessário dar o tapa numa pessoa, né, numa criança, para que você possa passar ali a informação, passar ali o comando. O tapa hoje reflete muito mais uma incapacidade de lidar com as situações normais, né, do que propriamente um expediente educativo eficaz. Né? Educativo eficaz, não. Em tempos né, de outrora, né, em tempos passados, pode ser que o tapa, né, a chicotada, a vara de marmelo fosse importante para que a sensibilidade pudesse mobilizar o interior do sujeito. Hoje não precisa, né? Hoje basta você olhar com a cara feia, a pessoa chora. Né? Você olha com a cara feia, com a cara de morte, assim, a pessoa chora na tua frente. É tão sensível que você faz uma cara, a pessoa desmonta na tua frente. Então não precisa ficar dando tapa, né? Eu acho isso exagerado. Porque qual que é o limite do tapa? Até onde vai o tapa? Até onde vai a força física? Né? Até você matar teu filho? Até sangrar? Até quebrar? Você sabe que não, você vai parar muito antes. E se ele continuar fazendo a birra, o que você faz? Você quebra o bracinho dele? Você tira sangue dele? Você mata ele? Não, ninguém vai fazer isso. Absolutamente ninguém vai fazer isso. Então, por que começar uma batalha que a gente sabe que a gente tem um limite muito, muito estreito de atuação, né? A gente vai ficar forçando aquela situação até quando o nosso filho, né, fincar o pé. Tem criança que é tinhosa, tem criança que não larga, né, não arreda o pé. Então, bem, essas são as ideias aqui sobre a sempre presente palmada, né? Então, pessoal, isso
Muito obrigado pela audiência. Deixem seus comentários aqui que eu vou lendo aí ao longo do dia, tá bom? Anotem o nosso número, tá? 21 99 388 9218, tá? Então agora tá aqui registrado, né? Tá já aqui instalado o WhatsApp nesse aparelho desse número, então eu vou atender ligações pelo próprio WhatsApp aqui durante o programa, tá bom? E vamos nos falando aí, tá? Então amanhã voltamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui da Melhor Família do Mundo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, é bastante importante nesse período de transição para o pessoal saber que a gente está aqui e não na nossa irmã Como Educar Seus Filhos, né? Mas estamos aqui, né, na irmã mais nova, a melhor família do mundo. Tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.